Povo de Deus, bom dia. Se você crê que a presença do Senhor é real nesse lugar, diga amém. Mas se você aguarda a volta do Senhor Jesus com paixão em seu coração, diga aleluia. Que alegria estarmos na presença do Senhor. Para mim é um grande privilégio estar aqui hoje com os irmãos, conhecer um pouco mais do ministério que essa igreja está desenvolvendo. E eu estou encantado, irmãos, com a Igreja Central de Curitiba, com a hospitalidade, a recepção e também com a visão missionária dessa igreja. Estava conversando com o pastor Adriano e ele me dizia assim: pastor, hoje nós estamos com 66 ministérios em desenvolvimento nessa igreja. Isso quer dizer que a ideia de criar mais ministérios é para termos mais pessoas ativas na missão. Que Deus abençoe muito essa igreja. Essa igreja também está visando plantar 2 novas igrejas nos próximos 3 anos. E isso é sinal de que essa igreja está viva, reproduzindo, porque tudo que é um organismo vivo, cresce e se reproduz. E é o que está acontecendo com essa igreja. Que Deus abençoe cada irmão, cada um de vocês, para que continuem espalhando luz na vida de muitas pessoas, para muitos corações. Eu quero abrir a palavra de Deus com você nessa manhã. Pastor Alex falava que nós estamos vindo da divisão sul-americana. E, irmãos, só para você ter uma ideia, a divisão sul-americana tem sido hoje, nós temos hoje mais de 2.400.000 membros na divisão sul-americana. 9 países recebem essa supervisão da divisão sul-americana, incluindo as Ilhas Falklands. Nós temos mais de 24.000 congregações em toda a divisão sul-americana. É muita igreja para a glória do Senhor, amém? E também, irmãos, por ano nós temos batizado para a glória do Senhor mais de 220.000 almas. Isso é sinal de que Deus está se manifestando no meio do seu povo. E nós queremos hoje, nessa manhã, estudar com você um texto bíblico que tem sido para mim uma inspiração em minha vida, uma bênção. Josué capítulo 4, versículo 1 em diante. Eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor. Se você está próximo de um amigo que nos visita, e na hora que o pastor perguntou, vi que há vários amigos que estão aqui hoje conosco, nos visitando, nos dando a honra de sua presença, por favor, ajude esse amigo, esta amiga, a abrir a palavra de Deus. Compartilhe sua Bíblia com essa pessoa, o ajude a encontrar o texto bíblico. Josué capítulo 4, do versículo 1 em diante, irmãos. Veja o que diz a palavra do Senhor. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera entre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Feche seus olhos, vamos orar. Deus e Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. E nós queremos pedir que a Tua palavra seja pão para a nossa alma faminta. Nós queremos rogar que o Teu Espírito
venha sobre nós em porção dobrada. Apesar, Senhor Deus, de nossa iniquidade, nós pedimos que o Teu Espírito seja para cada um de nós fogo purificador. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã. Há pessoas que vieram a esse lugar em busca de esperança, de alento, de conforto, de ânimo. Há pessoas que estão aqui hoje nesse lugar necessitadas de escutar a Tua voz de forma digital. Por isso, Senhor, fala conosco. E usa, Senhor Deus, a nossa mente, usa os nossos lábios, para que o Teu povo seja alimentado nesta manhã pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Queridos irmãos, 400 anos de escravidão. E agora o povo havia passado 40 anos no deserto. Imaginem vocês a expectativa desse povo. Uma geração inteira morreu no deserto e uma nova geração surgiu. E essa nova geração ouviu da geração anterior que o Deus de Israel havia prometido uma terra que manda leite e o que mesmo? E mel. E agora esse povo, essa nova geração, estava prestes a receber o cumprimento desta promessa. Eu fico pensando em quantos pais andavam pelo deserto ali durante aquele período de 40 anos e os seus filhos estavam acompanhando-os ao seu lado. Eu fico pensando como os pais chegavam para os filhos e diziam assim: filho, um dia nós vamos entrar na terra de Canaã. Um dia nós vamos ter o privilégio de experimentar tudo aquilo que o Senhor Deus prometeu. E filho, se prepare para esse dia, se prepare para esse momento, porque esse será um momento muito especial. A antiga geração não teve o privilégio de entrar em Canaã, mas a nova geração estava diante agora do cumprimento dessa promessa. Ali estavam eles acampados diante do Jordão. E sabe, irmãos, o Jordão, nesse texto bíblico, não apenas representa um divisor geográfico, um divisor de terras, mas o Jordão, nesse texto bíblico, tipologicamente representa também, tipologicamente ele representa um divisor entre a peregrinação e o cumprimento da promessa. Imaginem vocês que aquela nação estava diante do Rio Jordão e eles sabiam que logo ali, depois do Jordão, eles poderiam desfrutar de toda aquela promessa que o Senhor havia feito ainda a Abraão. É interessante, irmãos, a expectativa. Imaginar a expectativa daquelas pessoas, naquele momento, estavam prestes a receber a terra que manda leite e mel. O pensamento era mais ou menos o seguinte na cabeça do povo de Israel: para trás do Jordão havia ficado o deserto, mas para frente do Jordão estava a terra abundante e produtiva. Antes do Jordão, eles conheceram a fome quando estavam como escravos no Egito por 400 anos. Mas após o Jordão, eles sabiam que haveria abundância, fartura. Para trás do Jordão, eles haviam conhecido o jugo e a escravidão, haviam conhecido o látego, o chicote. Mas para frente do Jordão, eles sabiam que haveria liberdade. Imagine a expectativa desse povo. Para trás do Jordão, eles conheceram a monarquia e a opressão de Faraó. Mas para frente do Jordão, eles sabiam que conheceriam a teocracia, o governo justo e amoroso de Deus. Portanto, tudo o que esse povo queria era cruzar o Jordão. Porque além do rio estava o cumprimento das suas esperanças. Além daquele rio, eles poderiam desfrutar de tudo aquilo que haviam acumulado como expectativa em seus corações e em suas mentes. Quando eu vejo esse texto bíblico, eu me lembro bem, irmãos, que a travessia do povo de Israel, com as suas famílias pelo Jordão, rumo a Canaã terrestre, lembra também que nós somos o Israel moderno de Deus.
e nós estamos atravessando o Jordão deste mundo, não para receber a Canaã terrestre, mas para receber a Canaã celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu e você também estamos em travessia, e estamos atravessando o Jordão deste mundo, o Jordão desta vida. O Jordão, queridos, era o último obstáculo que aquele povo precisava enfrentar, atravessar, transpor para herdar a terra. Mas assim como aqueles israelitas, irmãos, sabiam que o cumprimento da promessa estava logo ali, depois do Jordão, eu e você também podemos crer que logo depois do Jordão desta vida, estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Mas há um Jordão para atravessar, e aquele era um desafio tremendo. Imaginem vocês que, ao atravessarem o Jordão, ao verem o Jordão, eles tinham uma consciência de que aquele era o sinal de que havia chegado a última hora para desfrutar da terra prometida. E não era um desafio, não era um obstáculo fácil de ser transposto. Imaginem vocês que aquela época, de acordo com os estudiosos, era primavera. Significava dizer que o Jordão estava cheio, bastante cheio, pelo degelo do Monte Hermon e das cordilheiras do Líbano. Isso quer dizer que atravessar o rio, com mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, em uma situação em que o leito do rio estivesse baixo, já seria difícil, mas imagine você agora, atravessar o rio no momento em que ele estava cheio. O rio estava caudaloso, havia correntes fortes de água. Como transpor esse obstáculo tão difícil? Logo depois do rio, estava ali a promessa, estava ali a terra tão esperada, mas havia o último obstáculo a ser transposto. E o que eu quero estudar com você essa manhã é como nós podemos atravessar o Jordão desta vida com sucesso. Atravessar o Jordão desta vida com sucesso significa dizer que eu preciso olhar para o povo de Israel no passado e ver como eles atravessaram o seu próprio Jordão com êxito, com sucesso. Eu quero convidar você para que você veja comigo a primeira coisa, o primeiro passo dado pelo povo de Deus para atravessar aquele Jordão com êxito, e não é diferente para mim e para você. 3 coisas se fizeram necessárias para que o povo pudesse atravessar o Jordão com sucesso, e eu quero estudá-la com vocês. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 3, verso 13. Aqui nós vamos encontrar, queridos, a primeira coisa necessária para que o povo pudesse atravessar o seu Jordão com êxito. Veja o que diz a palavra do Senhor. Josué, capítulo 3, verso 13. Você também que nos assiste aí, através da internet, você também pode abrir a sua Bíblia e participar conosco. Veja conosco a primeira coisa necessária para atravessar o Jordão com sucesso. Josué 3:13. E a palavra do Senhor diz assim: quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Amigos, eu começo a pensar que o povo de Deus estava sendo testado naquela travessia. E o primeiro teste que nós podemos ver de uma maneira muito clara nessa história é que Josué chegou e disse: olha, vocês são os sacerdotes, vocês vão levar a arca do Senhor. A liderança estava sendo comprometida em primeiro lugar. E Josué disse: olha, quando vocês sacerdotes pousarem os pés nas águas, as águas do Jordão serão represadas. Que desafio! Quem poderia realmente confiar de que ao pisar naquelas águas, as águas seriam cortadas, seriam interrompidas, com um rio caudaloso daquele jeito? A primeira coisa que se fez necessário, irmãos, para que eles pudessem atravessar o seu Jordão com sucesso, é que eles precisavam molhar os pés nas águas. Isto era um símbolo de fé. Primeira coisa que eu quero que você compreenda nesta manhã
ao atravessarmos o Jordão desta vida, não podemos fazê-lo sem fé. A palavra do Senhor é clara em dizer: sem fé é impossível o que mesmo, igreja? Agradar a Deus. Aqui nós encontramos, irmãos, neste verso de Josué 3,13, a mensagem da justificação pela fé. Se queremos caminhar em direção ao cumprimento da promessa, jamais poderemos fazê-lo destituídos de fé. Ou caminhamos pela fé, ou não cruzamos o nosso Jordão. É possível que eu esteja pregando esta manhã para algumas pessoas que estão aqui nessa igreja ou assistindo pela internet, que estão enfrentando os seus maiores desafios, que estão diante do seu Jordão, e o Jordão se apresenta tumultuado, caudaloso, parece intransponível e impossível de atravessá-lo. Talvez você está enfrentando o seu Jordão, porque você recebeu essa semana a notícia de que você estava com uma doença grave, ou até incurável aos olhos humanos. Esse é um Jordão que parece ser intransponível. Talvez eu esteja pregando para alguém que está enfrentando um problema, e que essa semana teve que lidar com uma situação difícil dentro de sua casa, porque sabe que o filho está marchando para a delinquência, está envolvido com amizades que não são sadias, está usando coisas que não são boas para ele, para a sua vida, que não são lícitas. Talvez eu esteja falando para um marido, para uma esposa, que está à beira do divórcio, e o Jordão parece ser intransponível, difícil de atravessar, e vocês já tentaram de tudo, já buscaram um aconselhamento familiar, já foram a diversos lugares, não conseguiram encontrar solução, olham um para o outro, parece que o amor acabou. Eu não sei qual é o seu Jordão, eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei qual é o seu obstáculo, mas uma coisa eu sei: para cruzarmos o Jordão desta vida, precisamos confiar inteiramente no Senhor. É preciso colocar os pés nas águas. É preciso crer que o Senhor vai fazer o milagre. E é interessante, você percebe, o texto bíblico diz assim: os sacerdotes deveriam pousar os pés nas águas, porém, eles deveriam levar adiante a arca de quê? A arca da aliança do Senhor. Em outras palavras, Deus tinha que estar à frente. Eles deveriam pousar os pés nas águas, porém, o Senhor tinha que estar na dianteira. O Senhor tinha que estar no comando. Ele deveria ter a primazia. E aqui está, queridos, a grande lição para mim e para você. Se queremos cruzar o Jordão com sucesso, o Senhor tem que estar na frente, tem que estar na dianteira. A grande pergunta que talvez tenhamos que fazer hoje, nessa manhã, é: o Senhor está na frente? O Senhor está na dianteira? O Senhor ocupa a primazia? O Senhor está em primeiro plano na tua família, nos teus negócios, nos teus sonhos? O Senhor está em primeiro plano na sua universidade, no seu crescimento acadêmico, na sua vida pessoal, na vida dos seus filhos? Se a arca da aliança, que é o símbolo concreto da presença do Senhor, se o Senhor não estiver presente em primeiro lugar na minha vida e na sua vida, não vamos cruzar o Jordão com sucesso. Não vamos ter coragem de pousar os pés nas águas e crer que o Senhor vai fazer o milagre. Ah, querida igreja, primeiro Deus. Primeiro Deus. Se Deus não for o primeiro, eu não consigo cruzar o Jordão com sucesso. Está enfrentando o seu Jordão? É difícil de atravessar, eu sei, para mim, para você e para cada um aqui, mas o Senhor tem que estar à frente, porque se o Senhor estiver à frente, nós confiaremos que vamos pousar os pés nas águas, vamos enfrentar os nossos desafios e sairemos mais do que vencedores no sangue de Cristo Jesus. Primeira grande coisa necessária é que eles precisavam fazer a travessia com fé. Você pode lembrar disso? Primeira coisa necessária para atravessar o Jordão: precisavam atravessar com fé. Mas há uma segunda coisa necessária nessa travessia, para que essa travessia pudesse ser um sucesso. Josué capítulo 4, verso 10. Abra sua Bíblia.
Veja comigo esse segundo texto. Josué capítulo 4, verso 10. Você que nos acompanha mais uma vez pela internet, abra sua Bíblia. Busque o texto bíblico. Josué 4:10 diz assim o texto: os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou de que maneira? Como é que diz aí a sua Bíblia? Algumas dizem, e o povo se deu pressa. Outras dizem, o povo atravessou com pressa. E a minha Bíblia diz assim, e o povo atravessou apressadamente. Você já parou para pensar, queridos, no que esta palavra, ou no que esse texto bíblico está dizendo para mim e para você? A Bíblia diz que se queremos atravessar o Jordão desta vida, não podemos fazer morosamente. Precisamos fazê-lo de que maneira, irmãos? Com pressa. Isso quer dizer que nesse texto bíblico nós podemos resgatar desse texto o senso de urgência. Não dá para atravessar o Jordão desta vida sem esperar Jesus ainda voltar em nossos dias. Eu preciso ter o senso de urgência no meu coração. Eu preciso entender que na caminhada cristã e na travessia do Jordão desta vida, meus passos não podem ser lentos. E sabe, irmãos, eu estou pensando que quando eu vejo esta situação do povo de Israel apressando seus passos e andando com rapidez, é porque eles sabiam que aquele não era o momento de parada, e eles não poderiam parar no meio do caminho. O tempo era breve, e eles precisavam apressar os seus passos, porque o Senhor não iria deter as águas do Jordão todo o tempo. Você entende? A Bíblia diz que o Senhor está segurando os 4 ventos, os anjos estão segurando os 4 ventos dessa terra, mas o Senhor não irá segurar os 4 ventos todo o tempo. Isso quer dizer que eu e você precisamos apressar os nossos passos, e precisamos apressar os passos daqueles a quem nós amamos. Eu imagino, queridos, que aquele povo, ele atravessou o Jordão com pressa, mas atravessou o Jordão também unido. Eu estou pensando que ao atravessarem o Jordão, haviam homens, haviam mulheres, haviam velhos, haviam enfermos, haviam pessoas de todo tipo. E eles se ajudaram mutuamente para atravessar o Jordão. Eu posso, quem sabe, imaginar agora que alguns seguraram os seus enfermos pelas macas improvisadas e ajudaram um ao outro para carregar os seus enfermos. Pais carregando os seus filhos no colo. Imagino que algumas esposas precisaram do apoio do seu esposo e algumas pessoas, alguns amigos tiveram que ajudar uns aos outros. Na travessia do Jordão desta vida, irmãos, não podemos fazê-lo sozinhos. Eu preciso do outro, e é por isso que a igreja precisa atravessar o Jordão unida, em comunidade. Quando somos apenas uma igreja de 8 em 8 dias, irmãos, e nos vemos apenas de 8 em 8 dias, e não nos encontramos mais, e não temos mais nenhum tipo de relacionamento, somos uma igreja que atravessa o Jordão apenas de 8 em 8 dias, e o restante da semana, irmãos, não estamos unidos na travessia do Jordão. Precisamos ser uma igreja que vive em comunidade, que se apoia mutuamente. A igreja apostólica era uma igreja que se relacionava diariamente, irmãos. E assim que essa igreja se tornou uma igreja vitoriosa nos seus dias, no período do cavalo branco de Apocalipse, a igreja apostólica, uma igreja unida, atravessando o seu Jordão. Como é que você está atravessando o seu Jordão hoje? É com pressa? Ou será que nós perdemos o senso de urgência por alguma razão? Eu às vezes penso que quando uma pessoa toma a decisão do batismo, e aqui nós temos ao lado um batistério, alguém me mostrou ontem aqui, um lindo e grande batistério. Quando alguém desce as águas do batismo, eu fico pensando que essa pessoa, quando ela sai de dentro do tanque batismal, como é que você vê uma pessoa recém-batizada quando ela sai do tanque batismal? Ela anda a passos lentos? Como que ela sai, irmãos? Correndo, né? Ela está animada,
ela quer dizer para todo mundo que conheceu Jesus, ela quer compartilhar de sua fé, ela está correndo. Passam-se os anos e alguns já não correm mais, simplesmente andam, Passa-se às vezes mais alguns anos e alguns já não andam mais, estão simplesmente o quê? Parados no meio do caminho. Perderam o senso de urgência, perderam a consciência de que são discípulos, perderam a consciência de que precisam se multiplicar e fazer um novo discípulo para cumprir o mandato do Senhor Jesus, que não é uma opção, é um imperativo para cada crente, para cada discípulo, para cada seguidor seu. Como é que você está, irmão, nessa travessia? Estamos apressadamente apressando os passos da nossa família. O culto familiar é feito em casa. Estamos realmente investindo tempo no discipulado dos nossos filhos. Estamos ministrando aos esposos e às esposas. Estamos apressando os passos dos amigos e familiares que nós conhecemos. E o nosso vizinho sabe que nós estamos atravessando o Jordão? Ou somos ilustres anônimos do Evangelho para eles? Irmãos e amigos, a palavra do Senhor é clara em dizer: se queremos atravessar o Jordão, precisamos apressar o que mesmo, igreja? Nossos passos. A menos que isso aconteça, não alcançaremos, não cruzaremos o Jordão desta vida com sucesso. Primeira coisa necessária, precisamos atravessar o Jordão com fé. Digam para mim, precisamos atravessar o Jordão com... Em segundo lugar, precisamos atravessar o Jordão de que maneira, irmãos? Com pressa. Eu devo ter senso de urgência em salvar as pessoas, em salvar o meu irmão, apressar os passos dos meus amigos, familiares e os meus também, porque pouco tempo nos resta. E o Senhor não deterá as águas do Jordão e os ventos desta terra por todo o tempo. Mas há uma terceira coisa necessária para atravessarmos o Jordão desta vida. E essa terceira coisa necessária, irmãos, está em Josué capítulo 5, versículo 2 e versículo 3. Abra sua Bíblia. Josué capítulo 5, verso 2 e verso 3. Veja o que diz a palavra do nosso bom Deus. Josué 5, 2 e 3. Está escrito: naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Quando eu li esse texto aqui, naturalmente veio uma pergunta à minha mente: por quê? Por que Josué recebeu esta ordem de Deus? Afinal de contas, eles haviam acabado de cruzar o seu Jordão, e agora eles estavam a ponto de tomar posse da herança, posse da terra, que o Senhor Jeová havia dado como herança. Então agora, antes de que eles pudessem tomar posse da terra, o Senhor chega para Josué e diz assim: Josué, escuta, tem uma coisa, ninguém pode receber a herança, ninguém pode tomar posse dessa terra, a menos que todos eles sejam o que mesmo? Circuncidados. Todos os homens devem ser circuncidados. Por que o Senhor estava pedindo aquilo para Josué? A tarefa da circuncisão não era uma tarefa fácil. Quando se fazia a circuncisão nos garotos pequenos, isto era mais fácil. Mas ali haviam jovens, há homens formados, e este povo precisava ser circuncidado. Isto tornava a circuncisão ainda mais difícil, um corte na carne. E é interessante, irmãos, que o Senhor pede para que Josué circuncide os homens de Israel. E você pode pensar na importância disso comigo. Até aquele momento, uma geração inteira morreu, uma nova geração estava entrando naquela terra. Agora escutem, durante o deserto houve muita murmuração. Durante o deserto houve rebelião. Durante o deserto o povo recebeu alguns juízos de Deus
e reprimendas do Senhor. Durante o deserto, aquele povo havia aprendido a nobreza, a grandeza, o cuidado de Deus, mas também haviam se afastado de Deus em diferentes ocasiões. E Deus estava dizendo com aquela mensagem, com aquela ordem para Josué, Deus estava dizendo o seguinte: ninguém poderá herdar a terra a menos que tenha um pacto genuíno comigo. E a circuncisão, irmãos, era um pacto genuíno entre Deus e o seu povo. Só o povo de Israel tinha esta exclusividade deste pacto com Deus. E um israelita era reconhecido pela circuncisão. A circuncisão, irmãos, que era este corte na carne, no prepúcio do órgão sexual masculino, era tão importante, queridos, que um dia, você se lembra da história, Davi foi chamado pelo seu pai para levar comida lá para os seus irmãos, que estavam no campo de batalha contra os filisteus. E quando Davi chegou lá, você se lembra da história, um homem se levantou por 40 dias, desafiando o povo de Deus e dizendo: escolha um homem para lutar comigo. Não há Deus em Israel? Ninguém quis lutar, todos se esconderam, até que Davi aceitou o chamado. Quando ouviu aquilo foi um som que Davi não poderia simplesmente aceitar. E Davi disse: esse homem está desafiando. E olha o que Davi disse: quem é este, o que mesmo? Incircunciso filisteu, para desafiar o Deus de Israel. Davi tinha consciência do pacto que ele havia feito com Deus. Era uma exclusividade, era uma marca na carne, era uma marca no corpo para dizer: eu pertenço exclusivamente ao Deus que fez os céus e a terra. Então a circuncisão tinha um valor, não apenas cultural, porque identificava o povo de Israel, mas um valor sobretudo espiritual, de aliança. E agora, o que acontece é que Deus chega para Josué e diz: ninguém vai herdar a terra, ninguém poderá tomar posse, a menos que seja circuncidado, a menos que faça pacto comigo, a menos que decida ser povo meu exclusivo, a menos que se entregue a mim sem reservas, inteiramente. Essa é a única maneira de receberem a herança e tomarem posse da terra. E o que aconteceu no passado é o que Deus espera da sua igreja hoje no presente. Como assim, pastor? O primeiro e o segundo passo ficou claro para mim. Temos que andar pela fé, é o primeiro passo. Caminhar pela fé. O Senhor tem que estar na dianteira. Está claro para mim. Está claro também, pastor, que nós precisamos apressar os nossos passos e sairmos do marasmo. Está claro para mim. Mas o que o Senhor está dizendo com o terceiro passo? Com o terceiro passo eu estou dizendo que ninguém vai herdar a terra a menos que seja circuncidado. Como, pastor? Isso não é uma coisa lá do Velho Testamento? Isso não foi abolido? Nós não precisamos mais passar pela circuncisão? Não, irmãos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos precisam ser circuncidados para herdar a terra. Como isso, pastor? Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. E veja comigo agora o verso 28 e o verso 29. Romanos, capítulo 2. Verso 28 e o verso 29. Veja o que está escrito na palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é o que, irmãos? A que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada aonde, irmãos? Pelo Espírito e não pela letra da lei. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de quem? Então agora o apóstolo Paulo esclarece exatamente o terceiro e último passo para herdarmos a Canaã celestial. Se queremos entrar na Canaã celestial, precisamos ou não passar pela circuncisão, irmão? Sim ou não? Sim,
Porém, o texto bíblico deixa claro, a circuncisão não é mais física, a circuncisão acontece aonde agora, irmãos? No coração. Não é física, mas é espiritual. Não é exterior, mas é agora o que mesmo? Interior. Eu e você precisamos ser circuncidados. E o apóstolo Paulo deixa claro, quem faz essa circuncisão é o Espírito Santo. Olhe para cá e entenda. Esta não é uma circuncisão menos dolorosa do que aquela que acontecia nos dias de Josué. É uma circuncisão ainda mais dolorosa, porque significa dizer que o Senhor estará fazendo uma cirurgia, um corte na nossa alma, irmãos. O Senhor estará cortando nossas paixões. O Senhor estará cortando nossos desejos carnais. O Senhor estará lançando fora, queridos, as nossas paixões humanas e mundanas. O Senhor estará muitas vezes cortando fora alguns dos nossos sonhos, porque esses sonhos que temos não condizem com os sonhos que Ele tem para nós. A circuncisão, queridos, espiritual, não é menos dolorosa, porque significa dizer que um processo de transformação vai acontecer na vida do ser humano. E esse processo de transformação só acontece quando damos permissão completa para a atuação do Espírito Santo. É uma luta da velha natureza contra a nova natureza que o Espírito vai dar. E é por isso que o apóstolo Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, isso o quê? Eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu. O processo de circuncisão espiritual estava acontecendo, era uma luta interior. Será que hoje aqui nesse lugar, eu e você precisamos experimentar a circuncisão do Espírito Santo? Será que há alguma coisa que o Espírito Santo precisa cortar e operar? Será que há algo que nós precisamos entregar para o Senhor Espírito Santo e dizer, opera em mim, Senhor, porque eu não tenho forças em mim mesmo, eu não tenho coragem para fazê-lo, estou vendido às minhas próprias paixões. Eu, Senhor, preciso de Ti. Senhor, opera em mim o querer e o efetuar. E sabe quando eu sei que o Espírito Santo me circuncidou e circuncidou a um crente? Quando esse crente diz assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo, mas é Cristo, mas é Cristo que vive em mim. Será que eu e você precisamos permitir a ação do Espírito Santo e fazer uma aliança, um pacto genuíno com Ele hoje? Será que alguém tem o seu pacto rompido e quebrado, mas quer entrar na terra, quer entrar na Canaã celestial, mas esse pacto está quebrado, precisa refazer a aliança com Deus, precisa novamente de forma genuína se entregar e dizer, Senhor, opera e lança fora tudo aquilo que não está de acordo com a Tua vontade, porque eu sei que o Senhor foi preparar morada e eu sou herdeiro desta terra que o Senhor foi preparar. Ah, irmãos e amigos, o Senhor quer hoje operar no meio do seu povo aqui, através do Espírito Santo. Quantos querem a ação do Espírito Santo em sua vida? Levante sua mão e diga amém. O que acontece quando o Espírito Santo opera? Abra sua Bíblia, Josué capítulo 5, verso 9. Veja o resultado, irmãos. Quando aqueles homens caminharam pela fé e atravessaram o seu Jordão. Quando aquelas pessoas, irmãos, entenderam que precisavam apressar os seus passos e não se deter. Quando eles foram circuncidados, o que aconteceu? Qual foi o resultado? Josué 5, verso 9 e verso 12. Veja o que diz a palavra do Senhor. Verso 9 diz assim, então o Senhor disse a Josué, hoje, quando foi? Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, o opróbrio, a humilhação, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Verso 12, um dia depois de comerem do produto da terra, o que aconteceu com o maná, irmãos? O maná cessou, já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano,
eles comeram do fruto da terra de Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles renovaram o pacto com Deus e se entregaram completamente, o Senhor fez duas coisas chaves. Primeira coisa que o Senhor fez, o Senhor tirou a humilhação de sobre aquele povo. 400 anos no Egito sendo humilhados. Passavam os soldados de Faraó, vindo de suas investidas, olhavam para aquele povo e diziam: são miseráveis. Onde está o Deus deles que não os liberta? Esperam um libertador, mas onde está o libertador deles? 400 anos ouvindo, 400 anos sendo humilhado, e vendo os deuses egípcios se levantarem um após outro, as estátuas, trabalhando para construir e erigir as grandes pirâmides e as estátuas de deuses, que têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam. 400 anos sendo humilhados. Mas quando entregaram-se e fizeram o pacto e a circuncisão com o Senhor disse: é hoje, não é amanhã não. Quando é? Hoje eu tiro de sobre vocês a humilhação. Irmãos, quando nós não temos a circuncisão do coração, o faraó desse mundo chamado Satanás nos humilha, irmãos. Dia após dia, ele se levanta, humilha a mim, humilha você, e ele diz: onde está o seu Deus? O Deus que você crê, o Deus que você confia. Quando não há pacto, irmãos, somos humilhados. Quando não há circuncisão do coração, o diabo e a sua hoste de anjos nos humilha. Mas quando há pacto com Deus, o Senhor remove a humilhação e exalta os seus filhos. Você quer ser exaltado pelo Senhor hoje aqui nesse lugar? Então faça pacto com o Senhor. Abra o seu coração e permita a circuncisão. O Espírito Santo pode fazê-la. E finalmente o texto bíblico diz no verso 12, queridos, que não apenas a humilhação foi removida, mas o verso 12 diz que o maná acabou. Não porque o maná não fosse uma bênção, era uma bênção durante todo aquele tempo, mas o maná acabou. Por quê? Porque eles chegaram na terra, o cumprimento da promessa foi alcançado, eles não precisavam mais do maná, eles comeriam agora do próprio fruto da terra. Porque quando Deus dá a vitória, irmãos, Deus não dá vitória pela metade, Deus dá vitória completa. Por isso eles não precisavam mais do maná, plantariam e colheriam os seus próprios frutos, e os homens teriam que carregar 2 deles, um cacho de uva. Sabe o que é que Deus quer dar hoje para os seus filhos? Não é vitória parcial não, irmãos, é vitória completa no nome de Jesus. Você quer essa vitória? Eu quero, irmão, em nome de Jesus, apelar a você hoje. Nós estamos atravessando o Jordão dessa vida, mas logo ali, amigo, depois do Jordão, nós vamos estar face a face com o Senhor Jesus Cristo. E não falta muito, porque os passos de um Deus que se aproxima, já podem ser ouvidos por mim e por você. Quanto tempo você está atravessando o seu Jordão, eu não sei. Para alguns a travessia começou recente, porque foram batizados há pouco tempo e entregaram sua vida a Jesus. Para outros já faz uma meia vida, para outros já faz uma vida inteira. E há outros que atravessando o Jordão desse mundo, caíram na travessia como bons soldados. Mas eles chegaram ao testemunharem até o fim, foram fiéis até a morte, atravessaram o seu Jordão, e no dia da volta de Jesus, serão ressuscitados, e o Senhor vai dizer para eles: você já está depois do rio, você pode vir comigo, morar para sempre, nas mansões que eu preparei. Estamos em travessia, irmãos, e logo ali,
podemos já ouvir a voz do Senhor dizendo: vem, meu filho. Não é hora de desistir, irmãos. Não é hora de fraquejar. Não é hora de deixar que os caprichos desta vida nos impeçam de entregar o coração para ser circuncidado hoje, nessa manhã, no nome de Jesus. É hora de avançar, apressar os passos e dizer: Senhor, vai na dianteira, porque nós vamos atrás do Senhor. E o Senhor, segure as águas do Jordão, porque eu quero abraçar o Senhor. E esse abraço será a coisa mais linda da minha vida e da sua vida. Você quer atravessar o Jordão com sucesso? Você está disposto a caminhar pela fé? Você está disposto a apressar os seus passos, circuncidar a sua alma? E você está disposto a receber a completa vitória? Se você quer isso, em nome de Jesus, eu quero convidar você para você ficar em pé agora e cantar comigo, e o ministério de louvor, o hino Além do Rio. Se você está disposto, fique em pé apenas se você realmente quer dizer: eu não posso ficar parado no meio do caminho. Eu estou em pé porque eu quero dizer com todas as forças do meu coração que eu quero atravessar o Jordão com pressa. Cante conosco agora, mas cante com todo o sentimento da sua alma. Cante com toda a disposição. Cante realmente com aquele sentimento de que você está ali quase chegando ao final da travessia e tocando o Senhor Jesus e vendo o rosto de Jesus, não como por espelho, mas face a face, de forma real, de forma tangível. Cante agora. Cuido de uma terra linda, encantada. Cante com sentimento. De um lugar onde a felicidade é total. Louvado seja o Senhor. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinais. Não cansado estou na vida aqui deste lado. Há momentos em que estamos fadados, cansados. Meus braços quase já não podem. Quando a gente está pensando em parar, mas olha o que acontece. Aleijados e feridos por tantos dias. A nossa esperança se renova quando a gente pensa naquele dia. Há descanso, há bálsamo. Cante com sentimento, irmão. Além do rio existe cante com toda a força da sua alma. Existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Já Sonhe, nunca deixe de sonhar. Esse dia tem que se renovar a cada momento da nossa experiência. Belezas que não podem ser comparadas, irmãos. Beleza incapaz de ser comparada. Está presente a glória do Senhor. Pois a glória do Senhor presente está. Não há lugar mais bonito. Muito mais bonito que o sol poente, com a gota d'água em prisma como cristal. Já imaginou aquele encontro como vai ser? encontro de irmãos de fé. Filhos sendo entregues para suas mães, abraços de pais com filhos, irmãos e irmãs, marido e mulher. Que dia glorioso, irmãos. Existe um lugar para mim, além do rio
Cante com força. Além do rio a vida não terá. Por quê? E com Jesus irei morar. Irei morar. Eu quero morar nesse lugar, e você? Amém? A mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem de esperança. Ainda nesse mundo nós temos lágrimas e dores. É possível que essa semana você perdeu um ente querido. Que dor. Mas olha, irmão, naquele dia, quando você recebeu o abraço de Jesus, você olhou que para trás ficou o Jordão desse mundo. Para trás ficou a morte. Para trás ficou a dor e o sofrimento, a enfermidade. Nunca mais o mal se levantará uma segunda vez. Nunca mais despedidas. Nunca mais teremos que ver alguns fracassando e desanimando na travessia do Jordão porque desistiram. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Vitória, enfim, vitória em Cristo. Mais uma vez, quantos querem entregar o seu coração hoje para ser circuncidado pelo Espírito Santo, sem vaidades, levante sua mão, diga: Senhor, opere em mim. Fale isso: Senhor, opere em mim. Eu quero fazer um último apelo. Eu não conheço você, não sei as suas lutas, as suas dores, os seus dramas. Eu não conheço como é o teor da sua travessia do Jordão. Eu não sei se o Jordão está muito violento na sua vida, mas eu sei que o Senhor está com você. E talvez esteja pregando hoje para pessoas que não são membros batizados dessa igreja. Ou você que está aí nos assistindo pela internet, e você ainda não tomou sua decisão por Cristo. É hora de tomar a decisão. É hora de dizer para Deus: Senhor, nessa travessia, eu quero ser um daqueles que vai cruzar o Jordão desta vida vitorioso. Eu também quero, Senhor, caminhar pela fé. Até aqui eu caminhei pelas minhas forças, até aqui eu caminhei por mim mesmo, minha autossuficiência, mas agora, Senhor, eu quero caminhar pela fé, confiando no Senhor. É hora de entrega, meu amigo, minha amiga. Se você quer apressar os seus passos e não ficar detido, é hora de entrega. Se você quer dizer para o Senhor: faça a circuncisão, é hora de entrega. Quantos dos que estão aqui hoje, nesta manhã, não são membros batizados da igreja, ou já foram até? Quem sabe desistiram da sua caminhada do Jordão, mas estão aqui hoje. Quantos gostariam de dizer hoje, nessa manhã, dos que não são batizados ou já foram: Senhor Jesus, eu quero atravessar o Jordão dessa vida para estar com o Senhor para sempre. Levante sua mão. Só os que não são batizados ou já foram, levante sua mão, em nome de Jesus, levante. Amém? Se não for pedir muito, eu queria orar por você. Você pode vir aqui à frente? Vem acompanhado do seu amigo, do seu irmão que lhe convidou. Eu vou descer aqui que eu quero apertar a sua mão. Vem aqui. Você que levantou sua mão, não é membro batizado da igreja, mas gostaria de dizer hoje, nessa manhã: Senhor Jesus, eu também quero atravessar o meu Jordão. Eu não tenho forças, mas eu vou. Eu vou fazer agora que nem o pastor Fernando Iglesias, né? Não tenho forças, mas vou. A festa está preparada. Deus abençoe. Você que a trouxe, que maravilha. Venham aqui, venham mais perto. Venham mais perto, pode vir. Se tem alguém na galeria, eu sei que às vezes é difícil descer, mas eu tenho aqui alguns minutinhos, eu esperaria você também. Venha, tome uma decisão, apresse o seu passo. Essa é a maneira de você dizer para Deus: Senhor, eu não estou parado não, eu vou aonde o Senhor está. E esse lugar aqui hoje, irmãos, é o altar de Deus. Então saia do seu lugar e venha aqui em nome do Senhor Jesus. Venha, venha por favor, porque de maneira especial Deus quer falar com você. E não venha sozinho, venha acompanhado do seu amigo, do seu irmão, venha acompanhado daquela pessoa que te convidou. Olha que quadro bonito nós estamos vendo se formar aqui na nossa frente, irmãos. A igreja está feliz, diga amém.
E você aí na internet? Por que você não se levanta aí na cadeira onde você está sentado? E por que você não toma a sua decisão ao lado de Jesus? O chamado de Deus é para você também. E esse chamado é pessoal. Deus está usando esse meio de comunicação para chegar ao seu coração. Levante-se em nome do Senhor. Entregue sua vida e diga para Deus: eu também quero cruzar o Jordão, Senhor. Opera em mim com o teu Espírito Santo. E o Senhor vai operar. Creia, tão somente creia. Eu estou feliz pelos amigos que estão aqui. E vocês estão acompanhados de outros amigos, os irmãos da igreja. Eu queria pedir algo muito especial. Levante a mão os que não são batizados, que vieram aqui à frente. Levante a mão. Isso. Muito obrigado por virem. Levante agora a mão os adventistas que estão acompanhando esses amigos. Levante a mão. Eu acho que está todo mundo bem apadrinhado aí. Eu vou pedir algo para você que é adventista. Eu posso pedir a você que é adventista para que você, pela graça de Deus, pastoreie essa pessoa? Sabe o que é pastorear? É cuidar dessa pessoa. É orar por ela. É ajudar essa pessoa a crescer na fé. E a encontrar a graça e o amor de Deus na vida. Talvez alguém precise de um estudo bíblico. E é você quem vai oferecer esse estudo bíblico para essa pessoa. Vá, ofereça. Porque Deus está tocando no coração dela. Talvez ela precise ser convidada para vir a um pequeno grupo, a um ambiente menor, onde ela vai ser conhecida pelo nome, onde ela vai crescer, aprendendo das experiências relacionais de uns com os outros. Talvez ela precise ser convidada a vir a uma classe bíblica, eu não sei. Descubra a necessidade desse seu amigo. E como fala a lição da escola sabatina, atenda a necessidades do seu amigo, em nome de Jesus. Posso contar com os adventistas que estão aqui? Levanta a mão os adventistas que eu posso contar aí. Amém. Essa pessoa agora é sua ovelha. Tá bom? É sua ovelha. Cuide dela como Cristo cuidaria. Tá bem? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tuas bênçãos. Obrigado porque hoje aqui nesse lugar sentimos a manifestação do teu Espírito Santo. Pai, nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor agora. E queremos entregar o coração ao Espírito Santo, para que Ele faça a circuncisão. Senhor, eu preciso, cada um de nós aqui, tem coisas que estão em nossa vida que não representam, Senhor, uma aliança genuína. Pai, que teu Espírito Santo lance fora e corte da nossa carne, da nossa alma, aquilo que não te agrada. Queremos um coração circuncidado e pertencente ao Senhor. Ó Senhor, apresse nossos passos. Se tem alguém aqui parado, Senhor, que não anda mais com velocidade, que não é mais aquele discípulo do primeiro amor, ó Senhor, resgata o primeiro amor e nos ajude a apressar os nossos passos. Paizinho querido, talvez nós não tenhamos a confiança suficiente para pisar os pés nas águas, mas nós queremos que o Senhor vá adiante. E se o Senhor estiver adiante, eu sei que o Senhor vai parar o Jordão desta vida, e o Senhor vai fazer o que for necessário para que cheguemos do outro lado do Jordão em segurança, na presença do Senhor Jesus. Nós queremos hoje, Senhor, hoje, que a humilhação do inimigo saia de sobre as nossas vidas. Nós não queremos ser mais humilhados, Senhor, por Satanás. Nós queremos ser exaltados por aquele que foi levantado na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E nós queremos o fruto da terra. Talvez fisicamente nós ainda não possamos comer o fruto da nova Canaã, mas pela fé já podemos saborear esse fruto, que é o fruto da vitória destinado a cada um dos que atravessaram o Jordão pela graça de Jesus. Pai querido, eu entrego essa igreja em tuas mãos.
Opere no coração de cada membro, de cada um aqui. E entrego esses amigos que vieram à frente. Opere em suas vidas, Senhor. Eles vieram à frente, eles apressaram os seus passos. Estão aqui diante deste altar para dizer que também querem cruzar o seu Jordão e ver Jesus face a face. Senhor, aceite o coração e a entrega de cada um. E que aqui, Senhor, tenha havido hoje nessa igreja salvação em Jesus. Nas tuas mãos nos entregamos, agora e sempre, por Cristo. Amém.